Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Arquidiocese de Maringá, por meio das pastorais, da família e da criança. Tenho certeza que teremos uma tarde aqui bem produtiva. Espero não cansá-los com o que eu vou falar. Como eu sou da área jurídica, vai ser inevitável eu usar termos técnicos, aqui, termos jurídicos, mas eu vou tentar explicar para vocês da forma mais simples possível, porque o objetivo é que vocês entendam o que eu estou dizendo e recebam as informações. Então, não ia adiantar eu ficar aqui falando um monte de coisa que está na lei, só termos legais vocês não entenderem. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque é muito importante divulgar mais as informações sobre a entrega voluntária para adoção e sobre adoção. Esses dois assuntos ainda são muito desconhecidos, ainda são cercados de mitos, de desinformação. Então é muito importante informar as pessoas sobre isso, e principalmente vocês que trabalham indo às casas, fazendo os acompanhamentos das famílias. Então é exatamente onde a informação tem que chegar. Tem que chegar a informação para quem quer entregar, quem tem interesse em fazer a entrega voluntária para adoção, quem quer adotar, e não teria um meio melhor do que isso, do que essa informação chegar por pessoas que estão visitando as casas, tendo contato com as famílias. Então, acho que vai ser bem produtivo. Para a gente começar, nós vamos tratar de dois temas aqui: a entrega voluntária para adoção e a adoção em si. Esses temas estão vinculados um ao outro, né? A gente vai tratar, algumas vezes eu vou voltar em um deles para fazer um link, fazer um gancho mesmo do assunto para o outro, que eles estão muito ligados. E como eu disse, vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples, mas eu vou ter que usar termo jurídico, o termo que está na lei. O primeiro tema que a gente vai tratar, então, é a entrega voluntária para adoção. Nós vamos tratar dos dois, né? Entrega voluntária primeiro e depois a adoção. Para iniciar, o que é importante a gente ter em mente? A adoção é um ato que envolve afeto, envolve carinho, envolve amor. A entrega voluntária para adoção também envolve carinho, envolve amor. Mas não só porque envolve amor, carinho e afeto, pode ser feito de qualquer jeito, né? Nós vivemos em uma sociedade organizada, nós temos leis, existe todo um ordenamento jurídico que rege todos os atos em sociedade, né? A gente tem regra de trânsito, tem regra para casar, tem regra para se divorciar, tem regra para praticamente para tudo, para organizar a sociedade. E para adotar e para entregar voluntariamente para adoção, também existem regras. E essas regras têm que ser observadas. São questões delicadas, porque envolve afeto, envolve carinho, sim. Só que a gente tem que abstrair um pouco do sentimento, abstrair um pouco da questão emocional, para lidar com isso da forma que está prevista em lei. Porque isso vai dar segurança para todos nós. Se a lei está lá dizendo como que tem que funcionar a entrega voluntária, quais são os requisitos, e dizendo como tem que funcionar a adoção, como tem que acontecer, se todo mundo observar o que está na lei, todo mundo vai saber como funciona, e ninguém vai se sentir prejudicado, ninguém vai se sentir prejudicado ou, de qualquer forma, lesado, porque todo mundo sabe o que está na lei e todo mundo observou o que estava lá. Então, por isso que a gente tem que saber e separar um pouco a parte emocional, a parte afetiva, quando a gente lida com esses assuntos. Envolve carinho, envolve afeto? Sim, mas também envolve lei, envolve regra, e essas regras têm que ser observadas. Bom, para a gente começar propriamente, entrega voluntária. Primeiro, para vocês terem uma noção bem simplificada do que é uma entrega voluntária para adoção. Uma mãe, ou a mãe e o pai, eles têm o direito de não ficar com a criança, aquela criança que a mãe gestou, que ela está gestando, ela tem o direito, previsto em lei, de, por qualquer motivo, não ficar com aquela criança e buscar a vara da infância e juventude para entregar aquela criança para adoção. Então, ela comparece à vara da infância e juventude e diz: olha, eu estou gestante, meu filho está previsto para nascer em tal data, mas ela diz lá um motivo qualquer: olha, o meu filho foi vítima, a gestação foi uma questão de violência, ou eu tive simplesmente um romance passageiro e não tenho como cuidar dessa criança, ou já tenho 3, 4 filhos e não tenho condição financeira de cuidar. Então, isso é direito da mãe. Ninguém é obrigado a ficar com o filho. Lógico que a gente não estimula entrega voluntária para adoção. O objetivo não é esse. Só que todas as pessoas, principalmente as mães e os pais, têm que ter conhecimento desse direito, que eles podem fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar: é possível isso, a entrega voluntária para adoção. Ela está expressamente prevista na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então, isso não é um mito, não é crime, não é nada disso. Está lá na lei, é um direito da mãe e do pai. Até vou ler para vocês aqui os 2 artigos. São 2 artigos que tratam... São vários artigos que tratam disso, mas tem 2 bem específicos. O artigo 19A do ECA. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Então, é a primeira previsão legal. O outro artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. As gestantes ou mães que manifestarem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Esse segundo artigo é bem importante, primeiro que ele reforça o direito da entrega voluntária, e está até grifado ali a questão do sem constrangimento. Isso é muito importante, principalmente para vocês que vão ter contato com essas mães que eventualmente manifestam interesse em entregar o filho para adoção. A mãe que manifesta esse interesse, ela não pode ser constrangida. O que é ser constrangida? Ficar insistindo com ela, olha, mas tem certeza que você quer entregar seu filho para adoção? Nossa, mas você tem coragem? Você vai fazer isso mesmo? A pessoa, a mãe ou o casal, às vezes já está numa situação frágil, vulnerável. Então, assim, a orientação tem que ser dada de forma clara, de forma segura, mas sem tentar pressionar aquela mãe ou tentar pressionar aquele casal para ele mudar de ideia. Eles têm todo o direito de ser orientados, ser informados. Oh, mas o que acontece, como que é, tem prazo, onde que eu vou. Agora, pressionar não pode. A gente escuta, às vezes, alguns relatos de mães, quando a gente ouve lá na Vara da Infância e Juventude, que todas elas que entregam, elas passam por lá, obrigatoriamente. Coisas no sentido assim, que na maternidade ou no posto de saúde falaram, nossa, mas você vai ter coragem mesmo de entregar? Nossa, mas não, espera um pouquinho, quando a criança nascer e você pegar no colo, vai surgir o amor, assim, você vai desistir de entregar. Ou então, dá mamar primeiro, a primeira vez, amamenta a primeira vez, você vai desistir da ideia. É exatamente isso que a lei não quer, que isso é constranger. Você conversar com ela, ótimo, informar, saber se ela está querendo uma ajuda, se a questão não é um problema psicológico, se ela não está em estado puerperal, se ela não tem que tomar um remédio, se ela não tem que fazer uma terapia. Esse tipo de encaminhamento, esse tipo de conversa, plenamente válido, até porque ela tem que estar certa, tem que estar segura do que ela está fazendo. E como vocês vão ver mais para frente, depois que ela fizer e passar um determinado prazo, não tem mais volta. Agora, não pode ficar falando com a mãe para ver se ela muda de ideia. É isso que a lei quer evitar. Por isso que tem que ser um encaminhamento o quê? Sem constrangimento. Chegou a informação, conversa com a mãe, você está certa disso? Você já pensou? Você conversou com o pai da criança? Você já pensou nas consequências? Você vai entregar seu filho, depois você não vai poder mais saber onde ele está, quem que adotou? Não, beleza, eu estou certa, pensei, quero sim. Então tá, encaminha ela para a Vara da Infância e Juventude. Lá na Vara da Infância e Juventude, a gente vai fazer todo o procedimento que está previsto em lei, que eu também vou explicar para vocês. E se ela tiver dúvida, a gente vai esclarecer as dúvidas. Se ela desistir, a gente vai devolver a criança para ela. Então, lá é tudo muito transparente, tudo que está previsto em lei. O que a gente precisa de vocês é o quê? Fazer o encaminhamento, para que ela chegue no local correto e ela siga o que está previsto em lei. Então, continuando. Outra coisa também que é um mito, entrega voluntária para adoção não é crime. A mãe vai lá para a Vara da Infância e Juventude, ela é atendida, ela não é responsabilizada de forma alguma, nem civilmente, nem criminalmente, não tem multa, a gente não passa sermão, né? Ela não fica tentando convencer a ficar com a criança, não tem uma lista lá que a gente anota o nome dela. Ela não é responsabilizada de forma alguma, não é crime, não tem multa, não tem nada. E por que isso é muito importante? A maioria dos casos que a gente tem de aborto e de abandono de crianças, que são condutas que estas sim são consideradas crimes, é porque na cabeça das mães, se elas deixarem as crianças, ou às vezes elas nem sabem, ou se elas forem no fórum, elas vão ser presas, elas vão ser responsabilizadas, vai acontecer alguma coisa de ruim com elas ou com a criança. Então, muitas vezes, o aborto e o abandono, que são crimes, são pela falta de informação. E na cabeça de muitas delas, elas acham que isso é errado, que elas vão ser punidas se elas entregarem os filhos para adoção. E isso não existe. Já coloquei para vocês também, né, que os pais não são responsabilizados, nem julgados de forma alguma.
ela é precedida de orientações da equipe técnica. A gente tem a Gisele e a Carol, né, que são duas das nossas psicólogas assistentes sociais. Então, ela passa por um atendimento com a equipe multidisciplinar e ela é orientada. A gente explica tudo certinho para ela, informa. Então, não é uma coisa aleatória, feita de qualquer jeito. Tem um procedimento. A gente explica para ela, tira todas as dúvidas, e se ela desistir, a gente não pressiona, a gente entrega o filho de volta para ela. Então, é um procedimento todo feito às claras. É tudo em segredo de justiça? Ninguém fica sabendo. Mas é tudo transparente. Outra questão também interessante. Não pode ser feita por escrito. A gente tem casos lá de pessoas que chegaram, casais, não, mas a fulana me entregou o filho dela para adoção e leva contrato. Papel escrito em que a pessoa entrega o filho para fulana cuidar. Ou, às vezes vai até no cartório, faz uma escritura pública. Não, que eu estou entregando meu filho para o casal Beltrano e Ciclano, tal. Isso não existe. Isso não é entrega voluntária para adoção. Isso é adoção irregular, que a gente vai ver mais para frente, que envolve risco para todo mundo, que é um perigo. E, infelizmente, a gente tem ainda muitos casos aqui em Maringá. Já tivemos muito mais, mas hoje ainda temos. Então, não pode ser feito por escrito, tem que ser na vara da infância e da juventude. Também muito importante, a entrega é sigilosa. O procedimento é instaurado e ele corre inteiramente em segredo de justiça. Quem tem conhecimento do que está acontecendo? As psicólogas e assistentes sociais que atenderam a mãe, o juiz, vocês vão ver que tem uma audiência, o promotor que atua no caso, o defensor público e a mãe. A mãe pode chegar e falar para a gente assim, olha, eu escondi a gravidez da minha família toda. Eu sei quem é o pai, mas eu não quero contar. E eu não quero que ninguém da minha família saiba. Direito da mãe. Tudo sigiloso. A gente recebe, às vezes, mães que vêm de outra cidade, de outro estado, para cá. Aí contam lá alguma coisa. A gente ouviu, vou fazer uma cirurgia, vou fazer um curso, alguma coisa. Vêm para cá, dão à luz, entregam a criança, voltam e seguem a vida delas. E a gente não pode contar para ninguém. A entrega é sigilosa. Se a mãe disser para a gente, olha, eu não quero falar quem é o pai, ou eu não quero que ninguém da minha família saiba, a gente não conta para ninguém. E o procedimento corre em segredo de justiça. Vocês vão ver mais para frente também, o filho, depois que ele foi adotado, que ele fizer 18 anos, ele pode saber da história pregressa toda dele, o que aconteceu. Mas até então fica tudo em sigilo. Então é tudo sigiloso. Isso é muito importante, porque esse é outro receio também muito grande das mães. Mas todo mundo vai ficar sabendo, na minha cidade todo mundo vai saber, vão contar para minha família, vão contar para minha irmã, vão contar para minha tia. A gente não conta para ninguém. A pessoa pode ficar sabendo por outros meios. Agora, pelo Poder Judiciário, não vai ficar sabendo, porque é tudo sigiloso. Isso já coloquei para vocês também, né, que está junto com o sigilo. Ela não precisa comunicar o nascimento da família dela, não precisa comunicar nem ao pai, e não precisa dizer para a gente quem é o pai. Então, sigilo. Uma coisa muito importante também, que é interessante orientar as mães que entregam. Que às vezes elas querem saber, mas eu vou entregar, mas o que vai acontecer com essa criança? Primeiro, depois que é feita a entrega, a criança fica com um casal cadastrado do Programa Família Acolhedora, até o período, que eu vou contar para vocês mais para frente, que a mãe pode desistir e até ela ser encaminhada para adoção. E a mãe ela não pode escolher quem vai adotar. Isso é outra coisa que acontece muito, outra situação que acontece muito, e que na lei não existe, não tem previsão. Não, o que a gente chama de adoção é intuito personae. Eu entrego o meu filho, mas eu entrego só para o Beltrano e para o Ciclano, porque eu quero que eles adotem. Ela não escolhe quem vai adotar. Existem pessoas cadastradas na Vara da Infância e Juventude, que têm intenção de adotar, passaram por um processo de qualificação, foram orientadas, informadas, a gente tem certeza que elas estão aptas para exercer a paternidade e a maternidade, e estão lá esperando na ordem cronológica. A primeira que foi, depois a segunda, o dia que eles foram lá. É para essas pessoas e para esses casais que esses bebês são entregues para adoção. Então, a gente não entrega para qualquer pessoa. Isso também é importante dizer para a mãe, olha, o seu bebê, o seu filho, vai ser entregue para uma família boa, que vai cuidar dele, uma família que foi verificada pelo fórum, que foi orientada pelo juiz, orientada pelo promotor, orientada pela psicóloga. A pessoa faz um curso mesmo, são vários encontros, ela recebe um certificado de que ela participou daquele curso de preparação para adoção. Então, a gente tem uma garantia de que é uma boa família e a gente faz um acompanhamento depois da adoção. Também não entrega e
tchau. Então, é para a garantia da mãe. Garantia essa que ela não tem, nenhuma delas, quando ela entrega para quem ela quer. Quando ela entrega para a vizinha, quando ela entrega para alguém que ofereceu um dinheiro para ela não tem garantia nenhuma de como que essa criança vai ser cuidada, como que essa criança vai crescer, se ela vai ser bem cuidada, se ela vai ser mal cuidada, porque não tem acompanhamento nenhum. Então, às vezes, acha que está fazendo uma coisa muito boa. Não, minha vizinha é uma pessoa muito boa, então eu não quero ficar com meu filho e vou entregar para minha vizinha. Às vezes, você não conhece tanto assim a pessoa. Às vezes, ela vai, fica um tempo, desiste, passa seu filho até para outra pessoa. Então, isso na vara da infância não acontece. Isso não acontece na adoção regular e na entrega voluntária. Direito de arrependimento. Depois que é feita a entrega lá na vara da infância e juventude na audiência, os pais, se forem o pai e a mãe, ou a mãe, eles têm 10 dias para voltarem lá e falarem com a gente, olha, desisti, não quero mais não. Repensei, resolvi contar para o pai da criança, ele me apoiou, falou que a gente vai criar esse filho juntos, ou a minha mãe falou que veio me ajudar, contei para a minha família, não quero. Ok, devolvemos a criança e a gente já faz um acompanhamento do caso por 180 dias, para saber se o que ela está falando com a gente é verdade. Aí já coloquei para vocês, se eles se arrependerem, a gente faz o acompanhamento para saber se essa criança está realmente sendo cuidada pelo pai e pela mãe, se ela está sendo bem cuidada. Então, por 180 dias, a gente acompanha esse caso. São enviados, a assistência social vai na casa da pessoa, saber se a criança está lá mesmo. Por que a gente faz esse acompanhamento? Porque, infelizmente, tem pessoas que fazem coisa por desinformação e tem pessoas que fazem coisas erradas por má fé mesmo. Então, pode ser que aconteça o quê? A mãe saiu do fórum, tal, entregou a criança para adoção, veio alguém e falou para ela, olha, fiquei sabendo que você entregou uma criança para adoção. Você não quer me dar seu filho, não? Eu vou cuidar bem dele e tal, você está precisando de alguma coisa, pago o seu aluguel por uns dias, você não entrega ele para mim, eu estou querendo ter filho há um tempão, tal, não sei o quê. Aí o que ela faz? Ela vai lá, desiste, mas na verdade ela não fica com a criança, ela passa a criança para frente, vende a criança, que é uma coisa horrorosa, mas que acontece. Então, por isso que a gente faz o acompanhamento. Procedimento, para vocês saberem como que funciona lá na vara da infância e juventude, quando chega uma mãe lá. Primeiro, o caso é encaminhado, né? Ou pelo posto de saúde, ou por um hospital, ou por uma assistente social, ou por alguém da pastoral que ficou sabendo, manda lá para a gente por escrito, olha, sou agente da pastoral, tal, recebi a informação de que tal pessoa quer entregar o filho para adoção, o endereço dela é esse aqui, o telefone dela é esse. Então, o encaminhamento pode chegar de N meios possíveis, mas chegou lá a informação para a gente. É instaurado um procedimento, esse procedimento é uma medida de proteção. Então, é um processo, hoje é tudo eletrônico, né? Então não tem papel, mas instaura lá um procedimento. Depois que é instaurado o procedimento, primeiro passo, os pais ou a mãe, ela pode estar gestante ainda, a criança não precisa ter nascido, ela é atendida pela equipe técnica, então ela vai lá conversar com os psicólogos e com as assistentes sociais. O que acontece nessa conversa? A história de vida da mãe, o motivo da entrega, se ela está segura da entrega, se ela já pensou, se ela quer contar quem é o pai, se ela quer contar para a família. O principal é saber, informar a mãe sobre o procedimento, sobre o que acontece, e ter a certeza de que ela pensou naquilo, que é uma decisão segura, pensada, que ela refletiu e que ela está certa daquilo. Se nesse atendimento psicológico for verificado que, na verdade, ela não está querendo fazer a entrega, mas ela está com uma dificuldade para criar essa criança ou para aceitar a maternidade, aceitar a paternidade, a gente pode fazer encaminhamento. Olha, a psicóloga percebeu lá, na verdade, assim, ela está num estágio num estado fragilizado. Então, a gente encaminha ela para um psicólogo, ou particular, ou da rede pública, e esse psicólogo pode trabalhar com ela alguma questão que faz ela não querer mais entregar. Ou então uma questão financeira. Eu não tenho dinheiro, tal. A senhora já procurou a SASC, a assistência social, para saber se a senhora tem direito a algum benefício, Bolsa Família, ou aluguel? Que, na verdade, às vezes ela não tem essa informação. Então, se é percebido nesse atendimento que, na verdade, ela é um ato mais de desespero, que ela não está querendo realmente entregar, mas que ela está enfrentando alguma dificuldade, a gente faz um encaminhamento para que ela supere essa dificuldade e fique com a criança. Do mesmo jeito que a gente não pressiona para ela ficar, a gente também não estimula a entrega. A gente orienta, informa o pai, a mãe, ou sua mãe, ou a gestante, e tenta extrair deles informações para saber se eles estão cientes do que eles estão fazendo, se eles estão seguros do que eles estão fazendo e se eles querem realmente aquilo.
Então, não significa que vai para o atendimento psicológico, depois ali já vai ter que entregar. Não necessariamente. Mas vamos supor que a pessoa passou pelo atendimento e a psicóloga e a assistente social confirmaram, não, a gente informou para ela e ela está segura, está ciente das consequências, ela quer realmente entregar. O que vai acontecer? Vai estar mais para frente, só para a gente falar da criança. Primeiro, se ela informou para a gente que ela está segura da entrega, quando a criança nasce, ela já nem fica com a criança. Então, a criança já sai da maternidade e já vai para uma família cadastrada no programa Família Acolhedora. Então, às vezes as mães, especialmente para não... quando já estão muito certas da entrega, tem mãe que não quer nem ver a criança. Não pega a criança no colo. Isso, assim, pode parecer alguma coisa chocante assim, para algumas pessoas, mas a gente não sabe a história de vida, a gente não sabe o motivo daquela entrega, a gente não sabe o que aconteceu. E é bem comum, elas não dão nome, elas não querem pegar no colo, elas não querem amamentar. Então, a criança já sai do hospital, quando recebe alta hospitalar, já vai para uma família cadastrada. Esse programa não é do Poder Judiciário, é do município. Chama Programa Família Acolhedora, que é a mesma formação que é feita para os adotantes, para quem quer adotar. Eles fazem essa formação para famílias cadastradas para cuidar dessas crianças. Então, eles passam por um curso, não é qualquer pessoa, eles recebem uma ajuda de custo, eles sabem que eles vão ficar com essa criança só um tempinho, até o juiz resolver se a criança volta para a mãe, se a criança vai para algum parente, ou se a criança vai para adoção. Então, a criança fica com uma família cadastrada. Continuando o procedimento. Coloquei ele após o nascimento, porque, como eu coloquei para vocês, a gestante pode comparecer ao fórum. Né? Ela não precisa ter nascido a criança, ela pode, durante a gestação, ainda já falou que ela quer entregar. Só que a confirmação do ato da entrega pela mãe tem que ser só depois do nascimento. Ela pode ser atendida pela equipe técnica, pelo psicólogo, pela assistente social, mas essa audiência que é feita com o juiz, com o promotor, com o defensor público, necessariamente a criança já tem que ter nascido. Então, no procedimento, já vai ter um relatório da equipe técnica dizendo que a mãe foi atendida, que ela quer realmente entregar. Então, a gente chama essa mãe, ela comparece a uma audiência, também é sigilosa, só tem o juiz, promotor, defensor e a mãe. E o que acontece nessa audiência? A gente pergunta para ela de novo. Eu não fico perguntando motivação, nada, já está para não constranger a mãe, porque é uma outra situação, né? Uma coisa é ela estar lá conversando com uma psicóloga numa sala, outra coisa é ela estar numa sala de audiência, que já não é um ambiente acolhedor, convidativo, com 4 pessoas conversando. Então, eu não pergunto o motivo, por que você quer entregar? O que eu pergunto para ela? Você está ciente? É uma decisão pensada, refletida, você foi orientada pela equipe técnica, você quer realmente entregar essa criança para adoção? Quero. Aí eu falo para ela, você sabe as consequências dessa entrega? Você não pode escolher quem vai adotar essa criança, você vai perder todos os direitos e todos os deveres que você tem em relação a essa criança, você não pode saber quem adotou, você não pode saber onde que ela está morando, você não pode escolher o nome, perde o vínculo por completo. É como se ela, biologicamente não é, né? Vai ser filho daquela pessoa para sempre, mas juridicamente ela deixa de ser sua filha. Quando essa criança crescer e tiver 18 anos, se ela quiser saber a origem dela, o que aconteceu, ela pode vir ao fórum e falar, olha, meus pais me contaram que eu fui adotado, que eu não sou filho biológico deles, e eu quero saber a minha história, quero saber quem é minha mãe. A pessoa vai ao fórum, a gente passa todas as informações para ela. Não, realmente foi uma entrega voluntária, o processo está aqui, a sua mãe biológica é essa, o endereço que a gente tinha na época dela era esse aqui e tal, e a pessoa, se quiser, vai procurar pela mãe e vai ter esse contato. Agora, a mãe não pode saber. Quem entregou não tem informação nenhuma. Então, eu deixo isso bem claro para ela. E outra coisa que a gente deixa claro, depois dessa audiência, que começa a contar o prazo de 10 dias. Aí eu explico para a mãe, ou para o pai, então, às vezes aparecem os dois. Você tem 10 dias para desistir e voltar aqui. Se você voltar aqui em 10 dias e desistir, a gente devolve a criança. Agora, se você não voltar, a criança é encaminhada para adoção. Não tem mais volta. É irretratável. Não adianta depois, passou um mês, passou um ano. Eu vim aqui, eu entreguei. Não tem mais jeito. Então, por isso que ela tem que estar segura, que ela tem que estar ciente do que ela está fazendo, porque não tem volta. Ela não pode desistir depois disso. A gente até fala para a mãe, olha, aproveita esses 10 dias, reflete, pensa, se você quer contar para alguém, se você quer realmente ficar com essa criança. É o prazo que você tem para pensar, refletir e voltar aqui e dizer para a gente que você não quer mais. Depois disso,
não tem mais volta. A criança é encaminhada para adoção e não é devolvida para essa mãe de jeito nenhum. Já na própria audiência é feita uma sentença de extinção do poder familiar, né, só para dizer que aquela mãe não tem mais direitos nem deveres em relação à criança. E como eu coloquei para vocês, a gente já começa a aguardar o prazo de 10 dias. Conta da audiência e são 10 dias corridos. Escoado o prazo, aquela criança já é encaminhada para adoção. A gente vai procurar um casal que está habilitado na Vara da Infância e Juventude, compatível com o perfil, né, daquela criança. Tem gente que quer adotar só adolescente, tem gente que quer adotar criança, e vai entrar em contato. Olha, tem uma criança disponível para adoção, e seguindo aqui a ordem cronológica, chegou a sua vez. Aí a gente começa o processo de adoção, que é outro procedimento diferente da entrega voluntária. Agora vamos falar da adoção. Primeiro, todo mundo que quer adotar tem que estar previamente inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. Esse cadastro até está sendo alterado, agora ele vai ser unificado, não vai ter mais esse nome, mas até então o que está funcionando é esse cadastro. Então tá, eu tenho que estar dentro desse cadastro. Aí eu vou explicar para vocês como que eu chego lá, como que eu vou me inscrever, como que eu vou estar inscrito. Essa parte também é muito importante para vocês que têm esse contato vocês que têm esses contatos com as famílias, que é muito comum a pessoa estar totalmente perdida. Eu quero adotar, mas eu não sei o que eu faço, onde que eu vou. Vocês vão ter informação básica, né, lógico, mas vocês vão poder orientar a pessoa. Olha, você tem que fazer isso, procura a Vara da Infância e Juventude, funciona assim e tal, para dar já uma noção para a pessoa. E quando ela chegar lá no fórum, ela vai ter toda a orientação detalhada, a documentação a gente vai passar para ela. Outra coisa importante da adoção é de graça, da habilitação para adoção. Que muita gente fala, não, adotar no Brasil é muito caro. Mentira, a pessoa está desinformada ou está falando mentira. Não é feito pagamento de nada. Existe pagamento, aí a pessoa faz não para o fórum, para obter a documentação. Ela tem que juntar atestado de sanidade mental, tem que pegar a certidão negativa, que ela não tem condenação criminal. Então, essas certidões, para obter essa documentação, ela paga. Agora, para o fórum, não tem pagamento nenhum. O procedimento é todo gratuito. Então, adotar no Brasil é muito caro. Mentira. E toda habilitação para adoção é precedida, então antes da pessoa se cadastrar lá no CNA, ela passa por o que a gente chama de processo de habilitação para adoção. Nesse processo que a gente vai verificar se essa pessoa é idônea, por que ela quer adotar, se ela, como que é a configuração familiar dela, se ela já tem filhos, se ela não tem, que tipo de criança e adolescente que ela tem interesse em adotar, ela quer adotar criança, quer adotar grupos de irmãos, quer adotar adolescente, ela está apta, ela tem condição financeira de sustentar uma criança, ela tem estrutura psicológica, emocional para cuidar de uma criança, para educar uma criança. Isso tudo que a gente vai ver apurar dentro do processo de habilitação para adoção. Aí, uma vez encerrado esse processo de habilitação para adoção, o que a pessoa está habilitada, ela é inscrita lá nesse Cadastro Nacional de Adoção, e o que ela tem que fazer? Ela tem que esperar. Esperar o quê? O contato da Vara da Infância e Juventude. Deve ser um momento não, né? Porque é um período longo, né? Vocês vão perceber que depende, pode ser mais curto ou pode ser longo, mas é uma espera. É um período de ansiedade, de preocupação, tal. Só que não tem mais o que fazer. Ela já fez o que ela tinha que fazer. Ela procurou a Vara da Infância, ela trouxe a documentação, ela está inserida no cadastro. Quando chegar a vez dela, observando a ordem cronológica de todo mundo que está habilitado para adoção e o perfil que ela colocou lá, chegando uma criança, um adolescente com aquele perfil, a gente vai entrar em contato com ela. Então tem que esperar. Então não adianta ficar ligando para o fórum, não adianta ficar entrando em rede social, em grupo do WhatsApp, de criança. Nada disso funciona. O risco de acontecer uma adoção irregular, para quem fica correndo atrás disso, muito ansioso, muito desesperado, é bem grande. A gente vai ver o que é a adoção irregular. Então, está habilitado, espera. Quando chegar a sua vez, o fórum vai entrar em contato. E toda a entrega quanto à adoção é tudo feito pelo Poder Judiciário. Eu já tinha colocado para vocês da entrega, né, que não existe entrega por escrito, não existe entrega verbal, não adianta ir no cartório. A adoção também é tudo feito pelo fórum. Não existe adoção por contrato escrito, não existe adoção por escritura pública. E às vezes aparece a gente lá, não, eu adotei sim a criança aqui, ó. Eu fui com a mãe no cartório, a gente fez uma escritura pública de adoção. Já existiu isso no Brasil, mas desde o Estatuto da Criança e do Adolescente não existe. Então, toda adoção é feita pelo fórum. Tem que passar pelo promotor, tem que passar pelo juiz,
passa pelo processo de habilitação. Quem quer adotar tem que fazer o quê? Informação básica para orientar todo mundo. Procure a vara da infância e juventude do local em que você mora, da cidade que você mora. Que é a mesma orientação básica também da mãe que quer entregar a criança voluntariamente para adoção. Procura a vara da infância. Então, vocês têm que encaminhar. É interessante vocês terem um pouco de informação, porque a pessoa vai ter dúvidas, vai querer esclarecer alguma coisa com vocês. Ótimo, vocês podem esclarecer. Até por isso vocês estão aqui hoje obtendo essas informações. Mas tem que ser feito um encaminhamento, porque tudo vai acontecer lá na vara da infância e juventude. Como já coloquei aqui, não pode ser por contrato, não pode ser por escritura, adoção verbal. Tem que ser tudo pelo fórum. E como a gente vai começar a falar agora da adoção irregular, toda adoção que é feita sem essa intermediação da vara da infância e juventude, não é feita por processo judicial na vara da infância e juventude, ela é considerada adoção irregular. E vocês vão ver que em alguns casos, além de ser irregular, ela é considerada um crime. Então, assim, a gente já parte para a parte errada da história. Tudo que não observar o que eu estou colocando para vocês aqui agora, tanto entrega quanto adoção, é o quê? É irregular. Em alguns casos, a gente vai ver, além de ser irregular, de ser feito contra a lei, a pessoa aí sim vai ser responsabilizada criminalmente. Uma questão que perguntam bastante também para a gente às vezes, adoção pela família extensa. Primeiro, o que é família extensa? A gente tem a unidade, né, pode ser a família monoparental, só a criança e o pai ou a mãe, pode ter o pai, a mãe e a criança, e a gente tem os parentes, né, que são os avós, são os tios, são os primos. Quando a gente tem parentes com quem a criança ou adolescente tem vínculo de afinidade ou de afetividade, a gente considera que aquele parente faz parte da família extensa da pessoa. Então, não basta ser parente. Tá bom, a criança tem uma tia que ela nunca viu na vida, ou viu uma vez na vida, e essa tia mora no exterior ou mora em outro estado, não tem contato nenhum com a criança. Essa tia não é família extensa da criança, ela é parente da criança. Por que ela não é família extensa? Porque ela não tem vínculo de afinidade e de afetividade com a criança. Então, existe essa possibilidade de um parente adotar essa criança? Existe. Aí, como já coloquei para vocês, a questão da proximidade. Tem que ser parente próximo, também não pode ser uma coisa que nem existe juridicamente. Ele é seu primo? Ele é meu primo de 5º grau, primo de 4º grau. Isso não existe. Primo de 4º grau, juridicamente, não existe. Só existe parentesco até o 5º grau. E o primo já é 4º grau, então primo de 5º grau não existe. Então tem que ser parente próximo. Também não pode ser, ele é filho da tia, do não sei das quantas, e vai contando aquela história lá longe para falar que é parente. Não, ele não é seu parente. Ele é parente dessa pessoa aí, que lá de trás que você falou, mas seu ele não é não. Então tem que ser parente próximo. E não sou eu que falo isso, né? Está lá na lei. Como que é a definição? A lei manda a gente fazer essa busca de família extensa para saber se tem parente próximo com afinidade para adotar essa criança, e ela remete ao conceito de família extensa. Então coloca lá que a busca da família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 da lei. Então, a lei define o que é família extensa. Aí está lá no artigo 25, parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende além da unidade dos pais e dos filhos ou da unidade do casal, formada por parente próximo, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade ou afetividade. Então, teve uma entrega voluntária para adoção. Se houver uma tia ou um primo, uma prima da criança, que é considerada família extensa, tem convívio com a criança, conviveu com porque pode não ser um recém-nascido, né? Pode ser uma criança de 2 anos, pode ser entregue voluntariamente para adoção, uma criança de 1 ano. Então, se for comprovado que ela é parente próximo e que ela tem vínculo com a criança, ela pode adotar aquela criança. E ela tem preferência para adotar, porque aí a criança vai ficar dentro da família dela. Mas se ela não comprovar os 2 requisitos, e a gente tem casos disso, ela não pode adotar essa criança. Já ocorreram situações, mais de uma vez assim, eu tenho uma prima, fiquei sabendo que essa prima teve um filho, eu nunca mais tive contato com essa prima, tem 10 anos que eu não vejo essa prima, eu não moro no mesmo estado que ela, mas sabe-se lá como essa parente fica sabendo que a criança foi entregue para adoção. Aí bate lá no fórum, olha, a fulana, que é minha prima, sei lá, ou falar algum outro parentesco, entregou e eu quero ficar com essa criança. A gente vai suspender lá o procedimento da entrega, a entrega já aconteceu, né?
o procedimento de encaminhar para adoção, vai procurar saber quem que é essa pessoa. A gente pergunta até para a mãe, olha, quem que é sua parente? Ela tem que comprovar que é parente, né, junto ao documento que é parente, e vai procurar saber se tem realmente vínculo de afinidade ou afetividade com a criança. Se a gente confirmar que isso existe, a gente já fala para o parente próximo, membro da família, olha, você pode adotar e orienta o que ele tem que fazer. Tem que entrar com uma ação de adoção, tem que trazer a documentação toda aqui. Agora, se não comprovar esse vínculo, se ela não for considerada família extensa, a gente vai falar, olha, sinto muito, mas nos termos da lei, você não pode adotar essa criança. A criança vai ser encaminhada para adoção pelos casais que estão habilitados aqui no fórum. E uma coisa importante, ascendente não pode adotar nunca. Então, avô e bisavô, tendo ou não contato e vínculo com a criança, não pode adotar. Irmão também não pode adotar. Descendente não vai ter nenhum caso, porque são crianças pequenas. Então, ascendente, avô, bisavô, tataravô e tudo mais, não pode adotar de jeito nenhum, pode ter guarda da criança. Agora, adotar não pode. E irmão também não pode adotar. Então, esses casos vão se aplicar mais ao quê? O que é mais comum? Tios e primos da criança. Às vezes a gente já teve casos, por exemplo, de tio-avô, que também apareceu e comprovou que tinha um vínculo. Mas tudo bem, tio-avô ainda não está um parente tão distante para os termos da lei. A lei não define especificamente quem são os parentes, a gente vai definir cada situação em cada caso concreto. Aí uma questão que sempre colocam para a gente, e isso é uma opinião que eu tenho, eu sei que não é todo mundo que concorda comigo. Quando é bebezinho, o bebê acabou de ser entregue para adoção. O bebê não viveu com ninguém, ele não tem convívio com ninguém. Como é que ele vai ter vínculo de afinidade ou de afetividade com alguém? Impossível. Então, se for bebê, não tem como aparecer, pela definição legal, não tem um parente extenso para ficar com esse bebê, porque esse bebê acabou de nascer. Se a gente tiver uma situação em que existe um vínculo muito forte do parente com a mãe da criança, não, a gente é muito próximo, eu acompanhei a gestação, um caso que eu nunca vi na prática, mas eu fico pensando que essa poderia ser uma hipótese até aceitável, que tem um vínculo muito grande com a mãe, afinidade, afetividade, parentesco próximo com a mãe, pode até ser que a gente interprete e vê se realmente vai ser melhor para aquela criança, ser adotada por aquele parente próximo. Agora, se não tiver, tirando essa situação, como vocês imaginam que um bebezinho que acabou de nascer vai ter vínculo de afinidade ou de afetividade com alguém, vai ter convivência com alguém? Então, em regra, nos casos de bebê, não fica com a família, porque é inviável haver família extensa de um bebê, porque ninguém tem convivência nem afinidade com um bebê que acabou de nascer. Então, recém-nascido, como regra, é encaminhado para adoção, certo? Isso também pergunta, não, mas eu quero entregar, mas eu queria que entregar para minha prima. Não tem jeito, você está grávida, a sua prima não tem vínculo de afinidade, de afetividade com essa criança, porque essa criança nem nasceu, ela é encaminhada para adoção, mas a gente explica isso para as mães. Aqui é a previsão legal, né, porque quem é família extensa pode adotar, tem lá no ECA, que a adoção, a pessoa não precisa nem estar inscrita lá no cadastro, ter participado do processo de habilitação, se o pedido for formulado por parente com o qual a criança mantenha vínculo de afinidade e de afetividade. Ou seja, repete de novo o que estava escrito nos outros artigos, que só quando tem parentesco próximo ou vínculo de afinidade e afetividade que parente pode adotar. Atuação da rede de proteção nessas questões de entrega voluntária para adoção e de adoção. E vocês fazem parte, né, da rede de proteção, vocês têm contato com as famílias, têm contato com as crianças, observam se estão sendo respeitados os direitos das crianças e dos adolescentes, observam se há situação de risco. Então, qual que é o papel? Todo mundo que ficar sabendo que tem alguém que quer entregar uma criança voluntariamente para adoção ou que quer adotar, o que tem que fazer? Comunicar à vara da infância e juventude. Orienta a pessoa e encaminha a criança para a vara da infância e juventude. A gente está lá trabalhando no fórum, a gente não tem contato, o contato que vocês têm diariamente. A gente não visita a casa das pessoas com frequência, a gente não está dentro dos hospitais, não está dentro dos postos de saúde. Então, a gente precisa que o acompanhamento venha de quem tem contato com as mães ou com os pais que querem entregar, ou que querem adotar. E como vocês têm esse contato diário, a obrigação de vocês é fazer o quê? Encaminhá-la para a vara da infância e juventude, aí a gente vai dar encaminhamento, porque muitas vezes a gente não fica nem sabendo do caso. A pessoa não foi orientada, aí não fez a entrega voluntária, e quando chega lá no fórum já está tudo errado.
já foi feita aquela entrega irregular, já tem uma adoção irregular, aí a situação fica muito mais complicada. Então, todo mundo que tem contato com criança e adolescente, com mãe gestante, tem essa obrigação. E não é uma obrigação de qualquer jeito, né? Como eu já coloquei para vocês, é sem constrangimento, não pode ficar cutucando a mãe para ela mudar de ideia. E tanto é obrigatório que tem uma multa. Quando a gente fica sabendo de situação em que essa gestante teve contato com alguém, com um conselheiro tutelar, com uma enfermeira, com um médico, manifestou com todas as letras, eu quero entregar essa criança voluntariamente para adoção. Se a gente descobre que não foi feito o encaminhamento, a gente instaura um procedimento e aplica uma multa para a pessoa, que está prevista também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa multa é de R$ 1.000 a R$ 3.000. Então, além da pessoa não ter cumprido o papel dela, ainda vai doer no bolso, que vai ter que pagar a multa. Então, não é uma obrigação qualquer. Tem sanção para quem não cumpre e a sanção está lá na lei. Outra questão interessante que a gente trabalhou aqui em Maringá no passado, nessa questão da informação, não sei se vocês sabem, tem uma lei municipal hoje que obriga todos os estabelecimentos de saúde e de ensino, tanto da rede pública quanto da rede privada, a colocar uma plaquinha na escola, no hospital, no posto de saúde, e essa placa tem que estar escrito o quê? A entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nessa situação, procure a Vara da Infância e Juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. Então, além de ter informação verbal que vocês passam, é obrigatório todo hospital, toda unidade de saúde, toda escola, faculdade, qualquer unidade de ensino, tem que ter uma placa dessa. E a placa tem que ser fixada em local visível, ainda tem vai ter o endereço e o telefone da Vara da Infância e Juventude. Então, isso é mais um meio das pessoas serem orientadas corretamente. Então, coloca lá a plaquinha com esses dizeres, embaixo, procure a Vara da Infância e Juventude. Aí coloco a Vara da Infância e Juventude, o endereço da Vara da Infância e Juventude e o telefone da Vara da Infância e Juventude. E a gente tem feito, não uma fiscalização em um, mas quando a gente fica sabendo de algum local que não tem, o Ministério Público vai e manda um ofício lá, olha, para cumprir a Lei Municipal 10.735, tem que afixar essa placa em local visível, de fácil acesso, com telefone, com endereço. Então, essa é outra forma que a gente foi conversar com o presidente da Câmara Municipal. Já tinha essa lei em São Paulo e em Brasília, salvo engano. A gente foi lá, conversou com o presidente da Câmara, ele encampou a ideia, apresentou o projeto de lei e ele foi aprovado ano passado. Então, isso já está em vigor. Vamos falar um pouquinho agora do errado, né? A gente já falou de tudo que está certo, tudo que está na lei. E quando não é feito o que está na lei? Eu comecei a atuar aqui na Vara da Infância e Juventude em 2012. Então tem 6 anos, vamos fazer 7, foi no final de 2012. Eu comecei a perceber que eu tinha vários processos de adoção irregular. O que são esses casos de adoção irregular? São aqueles casos em que a pessoa não está habilitada para adoção, fica sabendo por aí que tem alguém querendo entregar uma criança para adoção, vai lá, pega a criança e leva a criança para casa. Fica com essa criança um tempinho, depois bate lá na Vara da Infância e Juventude. Olha, eu já cuido dessa criança aqui, ela não é meu parente, não é nada meu, mas eu já cuido dela, já gosto dela, ela me chama de mãe e chama meu marido de pai. Então a gente quer adotar essa criança. São situações que foram feitas completamente à margem da lei, aquela pessoa nunca se habilitou, nunca procurou a Vara da Infância e Juventude, aquela mãe que entregou essa criança para esse casal ou para essa pessoa também não procurou a Vara da Infância e Juventude, só que a gente já tem uma situação o quê? Consolidada, a gente já tem uma família. Imagina uma criança de 4 anos que foi entregue recém-nascida para uma pessoa, para um casal, já identifica aquela pessoa como pai, aquele casal como pai e como mãe delas. Eu vou virar para essa criança e falar, não, está tudo irregular, então agora eu vou te contar. Esse aqui não é seu pai, essa aqui não é sua mãe. Vou pegar a criança, mandar para a família acolhedora e depois vou encaminhá-la para adoção. Isso seria uma violência com a criança. Então a gente não faz esse tipo de coisa. A gente acaba o quê? Homologando, né? Confirmando essas adoções irregulares. Então é concedida a adoção. Nesses casos, sim, eu faço questão de fazer um sermão para cada um que faz isso em audiência, que está errado, que não podia ter feito assim, tinha que ter procurado a Vara da Infância e Juventude e tal. Falo mesmo. As pessoas fazem umas caras para mim assim, ai, não, mas eu salvei a criança. Mentira, não salvou não. Se ela tivesse sido entregue aqui para adoção, a gente teria achado uma família. Você fez isso porque você queria
ser pai, ou você queria ser mãe, ou você queria adotar. Não vem com esse papo de, eu fiz uma boa ação, eu sou bonzinho, eu salvei a criança da miséria, salvei a criança da morte, de viver na sarjeta. Tudo isso é papo de quem fez aquilo para atender o próprio interesse e está querendo se justificar. Então, está errado, você fez errado. Quando a gente tem contato com a mãe, a gente também fala com a mãe, olha, a senhora tinha que ter procurado a vara da infância e juventude, feito a entrega voluntária para adoção, seria um procedimento muito mais simples, muito mais seguro para sua criança, para você, mas a gente acaba consolidando. E tinha muito caso disso aqui em Maringá. Era praticamente toda semana eu tinha audiência desses processos de entrega voluntária. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí a gente conversou, eu, as psicólogas, as assistentes sociais, o doutor Cândido, que é o juiz titular da Vara da Infância, o promotor de justiça da época, que era o doutor Robertson, hoje a gente tem outro promotor também que atua com a gente, e chegamos à conclusão que a gente precisa levar essa informação para que esses casos de adoção irregular acabem. Então foi aí que a gente criou o projeto que a gente chama de Projeto Adoção Segura, que tem lá aquele folder ali, vocês vão aquele banner, desculpa, vocês vão receber folder com essa informação, porque a gente percebeu que a gente precisava levar a orientação correta para as pessoas, para quem trabalha na rede, para as mães que querem entregar, para as pessoas que querem adotar, porque muitas vezes o procedimento era feito errado, não de má fé, não é porque a pessoa queria fazer uma maldade, porque ela não sabia. Principalmente no caso das mães. No caso das pessoas que recebem essas crianças para adoção, a maioria dos casos é má fé mesmo. A pessoa sabia, não, mas é muito demorado, demora muito, eu vou ali, ficou sabendo uma irmã da funcionária que trabalha na casa, que mora lá no interior do Maranhão, está grávida, terceira vez, tadinha, não tem como ficar com a criança. Vai, pega, compra passagem, vai lá no Maranhão, busca a criança lá no interior do Maranhão ou qualquer outro lugar, traz para Maringá, fica morando aqui um tempão, passa 4 anos, olha aqui, é meu filho, eu chamo de filho, eu sou mãe dele, então agora eu tenho que adotar. As pessoas fazem isso. E aqui em Maringá existia essa cultura que era assim que funcionava. Então, para isso, quebrar essa cultura e criar a cultura do certo, da adoção certa, que a gente criou o projeto Adoção Segura. Então, coloquei ele para vocês, que a gente tinha muitos casos aqui em Maringá. Quem queria entregar, ao invés de procurar a vara da infância e juventude, entregava para quem queria ou vendia aos filhos, e quem queria adotar também saía por aí buscando criança, ao invés de procurar a vara da infância e juventude. São os 2 casos ali, já coloquei para vocês. Quais são os riscos dessa adoção irregular? Primeiro, risco para as crianças. Às vezes a mãe acha que está fazendo uma coisa ótima. Não, eu não tenho condição de cuidar, mas eu vou entregar para a vizinha, ou para o padrinho, ou sei lá para quem, que é uma pessoa muito boa. Às vezes você não sabe, você não conhece tanto assim a pessoa. A criança pode estar sofrendo maus tratos, a criança pode estar sendo criada e educada de forma diferenciada por aquele casal, porque não é filho biológico deles. A gente tem caso de criança e adolescente que é colocado a fazer serviço doméstico, porque na verdade o que a pessoa queria não era um filho, queria alguém para ajudar a fazer as coisas da casa, coloca a menina para trabalhar na cozinha, coloca para cuidar da mãe idosa. Então, sim, a maldade humana não tem limites, né? Então, às vezes a pessoa acha que está fazendo uma coisa muito boa e está colocando o filho dela em uma situação de risco, de violência, de qualquer tipo, violência sexual, abuso sexual, violência física, porque não existe acompanhamento. Não é igual na vara da infância e juventude. A gente sabe quem é aquela pessoa para quem a gente está entregando. A gente faz acompanhamento na casa da pessoa quando ela recebe uma criança, que é o estágio de convivência. E esse acompanhamento dura 3 meses, às vezes, para saber se está dando tudo certo, conversa com a criança, conversa com o pai, conversa com a mãe. Quando é adoção irregular, ninguém está sabendo de nada. O que acontece ali na casa, fica ali na casa. Então, às vezes, acha que está fazendo uma coisa muito boa para o filho dela e não está. Risco para os pais. Como a gente vai ver mais para frente, tem casos em que a conduta é considerada criminosa. Então, o pai que faz essa entrega voluntária para adoção, ele pode ser chamado depois lá na delegacia para saber como que foi essa entrega. Vocês vão ver, quando teve pagamento envolvido, além de ser irregular, é crime. Pagamento ou promessa de recompensa. Então, o pai ou a mãe que entrega o filho irregularmente para adoção, sem ser pela vara da infância e juventude, pode responder por esse crime, se ficar configurado que teve pagamento. Quando não teve pagamento em si, não é considerado crime, é uma conduta irregular. Mas também tem outra consequência para o pai e para a mãe. Ó, não pus ali. Ele não fica com a criança. Vamos supor que a pessoa entregou e depois entregou irregularmente e depois desistiu. Não, desisti, não quero mais não. Primeiro que quem recebeu pode falar,
agora eu não vou entregar. Agora é meu filho, já está aqui, já mora aqui, já me chama de pai, chama de mãe, já é da minha família, não vou te devolver, não. Aí começa aquela confusão. Briga judicial, quem vai ficar com a criança? O pai biológico, mãe biológica, quem criou? Já começa aquela confusão, a pessoa já arruma sarna para se coçar e já coloca a criança no meio dessa disputa. E, além disso, hoje está previsto em lei que quem faz entrega irregular perde o poder familiar. Então, do mesmo jeito que o pai ou a mãe que abusa sexualmente do filho, que maltrata, que deixa em situação de abandono, quem faz entrega irregular também perde o poder familiar. O que é perder o poder familiar? Perde os direitos e deveres em relação à criança. Então, ou seja, não vai ficar com a criança de volta. Se a gente fica sabendo de casos de entrega irregular, de adoção irregular e entrega irregular, com pouco tempo, em que não foi formado esse vínculo de afinidade, de afetividade com o casal, que ainda dá para tirar a criança daquele casal, ainda dá para desfazer aquela situação irregular, a gente tira. Como eu coloquei para vocês, quando são casos de anos que estão junto com essa criança, não tem como mais tirar, porque já formou o vínculo, já é uma família. Agora, caso de meses ou até de um ano, criancinha muito pequena que não formou vínculo, a gente ficou sabendo, recebeu denúncia do Conselho Tutelar, recebeu denúncia de vocês, recebeu denúncia do hospital, de qualquer pessoa, a gente faz busca e apreensão dessa criança, pega a criança, tira daquele casal e vai fazer o que com essa criança? Vai devolver para o pai e para a mãe que entregaram irregularmente? Não, a gente vai encaminhar para um casal habilitado para adoção, ou seja, a gente não devolve para o pai e para a mãe que entregou irregularmente. Então, ele não vai ficar com a criança. E risco para as pessoas que recebem, né, que eu já expliquei para vocês também um pouco. Tanto quem entrega a criança mediante pagamento ou promessa de recompensa, quanto quem recebe, pratica crime. Então, o crime é para os dois. Se uma mãe vendeu um filho, não, eu estou grávida, quero entregar meu filho para adoção, mas eu entrego ele por R$2.000. Horrível, né? Mas acontece. Eu já vi história de até menos. Receber cesta básica, receber coisa muito... A vida humana não tem como valorar, mas as pessoas conseguem colocar preço no filho. Vendeu lá por R$2.000. Quem praticou o crime? Quem pagou os R$2.000 e quem recebeu os R$2.000. Então, os dois vão lá para a delegacia, instauram inquérito, vão responder uma ação penal. Então, para todo mundo. E o outro risco que eles têm é se envolver nessa batalha judicial, da mãe querer de volta a criança e começar essa confusão, a mãe entrar com a ação, falar que não foi entregue irregular não, que ela foi sequestrada, a criança, que ela estava na casa dela, alguém foi lá, pegou essa criança, levou embora e ela não sabia de nada. Então, pode se envolver nesse rolo jurídico. E também uma questão importante, se essa pessoa estiver habilitada para adoção, ela estava lá habilitada, mas ela resolveu não esperar e entrar nessa aventura aí de fazer adoção irregular, eu excluo ela do cadastro. Ou seja, se ela adotando ou não, né? Porque eu te contei para vocês que quando é caso curto, de mês, a gente retira a criança e encaminha. Em alguns casos, a criança fica lá. Independente do resultado daquele caso ali, se ela ficou ou não com a criança, se ficou comprovado que foi caso de adoção irregular, eu mando excluir a pessoa do cadastro. Então, ela não vai adotar nem do jeito certo, nem do jeito errado. Já que ela tentou burlar, passar na frente de todo mundo, enganar o Poder Judiciário, enganar a mãe, então eu excluo ela do cadastro, então ela não vai poder adotar no Brasil inteiro, de forma regular e nem de forma irregular. A regular a gente não tem controle, né? Mas a adoção regular feita pelo fora ela não faz mais. É feita uma sentença judicial, eu explico lá o motivo, olha, essa pessoa estava habilitada, ao invés de guardar a vez dela para adotar, ela foi atrás e instaurou o procedimento, aconteceu isso, 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 por tal motivo. Como ela demonstrou que ela não está apta para exercer maternidade, paternidade responsável e pode até ter praticado um crime, eu mando excluí-la do cadastro. Então, sim, são consequências sérias e graves para todo mundo que está envolvido na história. Isso aqui eu já coloquei. Aqui a previsão, que perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que entregar de forma regular o filho a terceiros para fins de adoção. Então, isso é uma regra que foi inserida em 2017. Então, quem faz a entrega, depois não recebe o filho de volta. Vai para adoção. Já contei para vocês também que quando é caso recente, a gente faz busca e apreensão da criança, né? Já pus lá. A exclusão do cadastro nacional de adoção também já falei. E havendo indício de crime ainda, se tiver indício de pagamento ou promessa de recompensa, eu mando instaurar inquérito policial lá na delegacia para apurar a prática do crime, tanto por quem entregou, quanto por quem recebeu a criança. Aí só para vocês terem noção do que é crime. Que às vezes a mãe acha que crime é entregar voluntariamente para adoção. Não é. O que é crime?
Deixar a criança na caixa de sapato no banheiro da rodoviária, crime. Deixar a criança embaixo do caminhão, teve um caso semana passada, enroladinha, ela acabou de nascer e deixou embaixo do caminhão, crime. O que é esse crime? Abandono de incapaz. Prisão a partir de 6 meses, podendo chegar até 12 anos de prisão se a criança morrer. Então, isso é crime. O que a gente tem que conseguir mudar a cabeça das mães é o que vocês estão fazendo, que é o que normalmente acontece, que é o abandono, deixar no banheiro, deixar na caixa de papelão, isso é crime. Isso pode te gerar responsabilização criminal. Isso está errado. A entrega voluntária não tem nada de errado. Não é crime, está previsto em lei, você está fazendo certo. O errado é quando você abandona. E quando é caso de abandono, na minha cabeça eu não consigo imaginar. Lógico que tem, como eu falei, a maldade humana não tem limite. Pode ter gente que quer realmente matar a criança quando está abandonando. Mas eu imagino que isso é ato de desespero. Ela teve o filho, ela não tem condição ou não quer, por qualquer motivo, ficar com a criança. Vocês imaginam que se ela soubesse que ela pode entregar na vara da infância e juventude, que não vai acontecer nada com ela, que ela não vai ser responsabilizada, ela ia optar por deixar a criança na caixa de papelão na rua? Ninguém. Então, na minha cabeça, praticamente a totalidade dos casos de quem faz isso é o quê? Ela está desinformada. Ela não sabe que aquilo, que a entrega voluntária é possível e que o abandono que é crime. A questão de prometer ou efetivar a entrega mediante pagamento para médio de recompensa, né, que eu já coloquei para vocês também, é crime com pena de 1 a 4 anos. E nas mesmas penas incorre quem oferece o pagamento. Eu já coloquei, tem o crime para todo mundo. Né? Só para voltar aqui, outra questão também que é crime, que não está específica aqui, é o aborto, né? Que também, às vezes, muitas mães optam por essa solução, que na minha cabeça também é uma medida de desespero. Eu imagino que uma pessoa que tenha a informação de que ela pode entregar o filho dela para adoção, ou que ela pode matar aquela criança, ela vai pensar, olha, não, se eu posso entregar e não tirar essa vida, eu vou preferir entregar. É lógico que é uma decisão complexa, porque ela vai ter que passar toda a gestação com aquela criança, vai ver a barriga crescer, vai ver o corpo dela mudar. Então não é toda mãe que está preparada para isso. A gente não pode também ficar jogando pedra nas pessoas. É crime, é considerado pecado, o aborto, mas a gente tem que tentar se colocar no lugar da pessoa. Não é todo mundo que consegue ter essa percepção. Desde o início eu não queria criança, mas eu vou passar por toda a gestação e depois entregar. Mas o aborto também é considerado crime. Então, muitas pessoas que abortaram, às vezes, se soubessem que podiam esperar esse tempo e fazer a entrega voluntária, teriam optado por esse caminho e não pelo aborto. Aí o projeto Adoção Segura, que eu coloquei para vocês, só para a gente encerrar aqui. Diante de todas essas informações que eu já coloquei, desses vários casos de adoção irregular, que a gente foi percebendo que tinham aqui em Maringá, em 2016 a gente resolveu criar esse projeto chamado Adoção Segura para informar as pessoas. Então, quais são os objetivos do projeto? São 2. Primeiro, instruir todo mundo que atua na rede de proteção sobre as orientações a serem passadas aos pais que manifestam interesse de entregar filho para adoção e as pessoas que desejam adotar, informando como que elas têm que proceder. Então, tem que chegar essa informação em quem tem contato com os pais, com as mães e com as gestantes, para que essas pessoas tenham a informação, que é o que vocês estão aprendendo aqui hoje, para vocês repassarem essas informações, multiplicar o conhecimento e fazer ele chegar no ouvido de quem tem que chegar. E, além disso, informar a população em geral sobre a adoção e sobre a entrega voluntária para adoção. Aí, para a questão da informação da população em geral, que a gente fez o lançamento na mídia, entrevista em rádio, teve outdoor na cidade, buzzdoor, a gente fez cartaz, fizemos folder, que vocês vão levar hoje para casa, porque além de chegar no conhecimento de quem trabalha com criança e adolescente, às vezes a pessoa pode voluntariamente, ela mesma, sem ter contato com ninguém da rede, viu no jornal sobre entrega voluntária e procurar a vara da infância e juventude. Então a gente quer informar as pessoas, acabar com os mitos, acabar com as informações erradas e trazer informação. Temos uma página no Facebook, que a gente alimenta com informações sobre adoção, sobre entrega voluntária, se quiserem acessá-la depois para ver. Era isso, muito obrigado. Aqui tem o telefone do fórum, tem e-mail funcional. Quem quiser mandar alguma dúvida para mim, passar alguma sugestão, trocar uma ideia sobre adoção, sobre entrega voluntária, pode entrar em contato ou pelo telefone ou pelo e-mail.